E aí galera, eu sou Adalto, estamos aqui de volta com o segundo vídeo da série Resenhas Effects, né? Para quem não assistiu o primeiro vídeo ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. E essa semana eu resolvi trazer um livro um pouquinho diferente do que eu trouxe da semana passada, né? Que é este livro aqui, Freakonomics, da autoria de Steven Levitt e Stephen Dubner, né? É uma parceria. Steven Levitt é um economista, tem a PhD pelo MIT, e o Stephen Dubner é um jornalista da área também. E eles decidiram fazer essa parceria depois que o Levitt ele ficou bastante famoso com uma série de estudos que ele foi apresentando em várias revistas de grande circulação nos Estados Unidos, como a The New York Times e etc. Então, na verdade, esse livro ele é uma coletânea, ele é um estudo, uma espécie de resumo de todo o trabalho do Levitt até então, e ele teve a ajuda do Dubner para escrever esse livro, né? Então, do que se trata esse livro? Essa aqui é uma edição em volume único do Free Economics e o Super Free Economics. Ou seja, o Super Free Economics é o segundo volume da série do Free Economics, certo? E eu adquiri esse livro mais ou menos há uns 2 meses atrás, por um preço muito bom, de R$ 39,90 aproximadamente, no Submarino, né? Então foi um custo-benefício muito bom. É, é, tem os dois volumes em um só, então economiza espaço, então fica bem legal de ler, né? Então hoje mesmo eu vou falar, vou dar mais atenção ao primeiro volume da série, que é o Free Economics, que foi o que lançou o Levitt ao estrelado no mundo acadêmico e no mundo econômico. Mas não se assustem. Não, se você acha que vai encontrar coisas como inflação, preço de dólar, PIB, etc., esse livro não tem nada a ver com isso. Na verdade, esse é um livro extremamente interessante pela proposta que o Levi trouxe para fazer os seus estudos. Então, o que se trata desse livro? O Levi ele teve uma grande sacada, uma grande ideia de pegar algumas ferramentas que a gente usa na economia e aplicar ela em questões extremamente práticas. Então ele vai se preocupar em tentar trazer explicações alternativas e diferentes e que sejam comprovadas matematicamente para questões como a origem da corrupção, a questões como como funciona a criminalidade, quais são os incentivos para os criminosos realizarem tais atos e uma série de outras que a gente pode encontrar nos dois volumes do livro. Então eu vou falar primeiro do Free Economics, um pouquinho de cada capítulo e tentar fazer o mais breve possível o resumo das ideias dele em cada capítulo desse. Então, como eu disse, não existe fórmula matemática aqui dentro, não existe gráfico, não existe teorias econômicas de pensadores antigos e nada. O que o Levitt ele propõe é fazer uma análise com base na lógica e numa pequena ferramenta muito simples de matemática que ele nem apresenta no livro, ele só demonstra os resultados, né? Então, o livro ele tem uma vantagem, né? Porque ele só tem 7 capítulos, então é um livro pequeno, é fácil de ler, você lê rapidinho, né? Então, o primeiro capítulo é muito interessante e ele começa com uma pergunta bastante estranha a princípio, que é o que é que os professores têm em comum com os lutadores de sumô. Todo o capítulo ele começa fazendo uma pergunta estranha dessa e aí ele vai desenvolvendo toda a ideia dele para você chegar a uma ideia mais geral no final. Então esse capítulo 1, que os professores têm em comum com os lutadores de sumô, ele vai analisar basicamente as origens da corrupção. Por que as pessoas se corrompem? Por que professores se corrompem? E por que lutadores de sumô se corrompem? Ele fala basicamente que, bem, essas pessoas, como todas elas, eu, você, todos nós, reagimos a incentivos. O estudo da economia ele pode ser várias coisas, mas no final ele se resume a uma premissa básica: estudar como as pessoas, um grupo de pessoas, o governo, uma empresa, um grupo de empresas e etc., qualquer grupo social, reage a um tipo de incentivo. E ele fala que muitas vezes esses incentivos acabam forçando que as pessoas sejam corruptas.
Eu não vou dizer qual é essa relação entre professores e tal, porque o interessante seria que vocês lessem. É muito interessante como ele chega a como ele chega a uma conclusão para explicar de onde vem, quais são as raízes da corrupção. Ele fala, por exemplo, nesse capítulo, que tem uma coisa bastante interessante, que seria assim: é, se uma sociedade médica de determinado lugar decidisse aumentar o número de doações de sangue, por exemplo, da sua cidade, eles poderiam oferecer remuneração financeira para essas doações. E ele foi analisar um caso desse tipo. E ele acabou percebendo que na grande maioria dessas situações, toda vez que você começava a remunerar as pessoas para doarem sangue, as doações de sangue diminuíram do que quando não havia essa remuneração. Então ele vai pegar essas coisas bastante simples do nosso dia a dia e explicar e chegar a um conceito maior, né? Então esse primeiro capítulo ele trata mais ou menos disso, de qual a origem da corrupção e qual o papel dos incentivos, sejam eles externos ou internos, sejam eles morais, financeiros ou quaisquer que sejam, na ação das pessoas. O capítulo 2, para mim, pessoalmente para mim, ele foi o mais interessante, porque ele vai fazer uma pequena crítica, né, a como funciona um mercado. Não importa qual seja o mercado, pode ser um mercado de carne, pode ser um mercado imobiliário, pode ser qualquer outro tipo. E ele começa a descrever esse capítulo com outra pergunta muito estranha, que é mais ou menos assim: o que a Ku Klux Klan, aquela seita religiosa mesmo, tem a ver com os corretores de imóveis? A priori a gente pensa que não tem nada a ver, mas ele vai chegar à conclusão neste capítulo de que as pessoas que detêm informação, no caso, por exemplo, os corretores imobiliários que detêm informações sobre preços de casa e etc., eles meio que usam essas informações em benefício próprio. Ou seja, eles utilizam a informação que só eles têm, e eles se aproveitam desse poder, que é o que a gente chama de informação privilegiada, e ele acaba dizendo que vão começar a existir distorções no mercado e possivelmente distorções no preço daquele mercado. Então ele faz uma crítica a esses especialistas, no caso os corretores de imóvel, mas pode ser, sei lá, pode ser um médico, pode ser um corretor de seguros e por aí vai. Aí ele vai fazer uma... Aí é quando ele faz o paralelo com a Ku Klux Klan. Porque antigamente a Ku Klux Klan era considerada um grupo altamente perigoso. Mas aí no final ele vai demonstrar que não. No final das contas a Ku Klux Klan utilizava muito mesmo, era do medo. As pessoas não tinham informação de como aquela seita funcionava. E quando você não tem informação, essa falta de informação é usada contra você querendo ou não. Aí no final ele chega à conclusão de que na revolução que a internet trouxe para as informações, né, todo mundo tem acesso a um maior número de informações gratuitamente. Então essas assimetrias de informação entre os especialistas e os consumidores, ela tende a diminuir. É um capítulo muito interessante. Aí vem o capítulo 3, né, em que ele começa a voltar os olhos para uma área que ele gosta muito, que é a área da criminalidade. Como é que funciona o mundo do crime, o mercado do crime? E ele faz uma pergunta interessante. Se vender drogas é uma atividade altamente lucrativa, por que a gente observa um número significativo de traficantes com baixo nível de vida, um baixo nível de renda? Aí ele mostra que, obviamente, existem as exceções, que seria o topo da pirâmide do mercado que no caso ele analisou no livro O Mercado de Crack. Os barões do crack, obviamente, eles têm um padrão muito alto, mas você observava que a base dessa pirâmide, desse mercado, as pessoas não tinham um padrão de vida muito alto. E aí ele vai mostrar que esse mercado ele funciona como, por exemplo, o mercado da rede de restaurantes fast food. As pessoas elas possuem os mesmos incentivos para vender drogas e da mesma forma que elas possuem o mesmo incentivo para vender hambúrgueres, por exemplo, no McDonald's. E por que isso? Porque no final das contas elas só pretendem, elas almejam chegar naquele topo da pirâmide através do seu próprio esforço, através do seu próprio trabalho, né?
Então, nessa questão de incentivos, todos os trabalhadores, sejam eles trabalhadores traficantes, ou sejam eles atendentes de lanchonete, eles funcionam da mesma forma. E dentro desse capítulo tem uma série de outros exemplos que são muito interessantes. É um capítulo bem legal de ler, né? Aí o capítulo 4, que é o capítulo mais polêmico do livro, foi o que realmente trouxe o nome do Levitt pro conhecimento do mundo. Porque ele ainda continua falando da criminalidade, e aí ele vai analisar como é que a criminalidade deu uma guinada para baixo nos Estados Unidos. Então, a teoria, e aqui ele começa a fazer uma crítica muito pertinente no que é chamado sabedoria convencional. Por exemplo, na década de 80 dos Estados Unidos, que é o exemplo que ele usou no livro, na década de 80 dos Estados Unidos, os índices de criminalidade eram muito altos. E de uma hora para outra o país ele se viu esses índices caindo. Então surgiu uma série de pessoas, uma série de especialistas trazendo as explicações do porquê isso aconteceu. E as pessoas trouxeram as explicações do tipo, não, foi porque a economia do país cresceu, então tinham mais empregos, foi um maior número de contratações de policiais, um maior controle sobre o porte de armas, inovação nas atividades policiais diárias, etc. E a Olivet veio, fez uma pequena análise econômica, usando ferramentas econômicas sobre isso, ele mostrou que nada disso é verdade. Certo que uma dessas alternativas tinha influência sim na redução da criminalidade, óbvio, mas ele disse que a maior parte da redução da criminalidade nos Estados Unidos, na década de 80 e de 90, foi justamente a regulamentação e a legalização do aborto naquele país. E isso gerou uma confusão para o autor do livro muito grande, porque ele mexeu com um setor bastante conservador da sociedade americana, norte-americana no caso, e ele recebeu bastante críticas. Mas apesar das críticas, o argumento que ele trouxe, e ele provou isso matematicamente, é basicamente irrefutável. Porque qual foi a lógica dele? A partir do momento em que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, aquelas mães que dariam luz a filhos indesejados e que iriam nascer em lares desequilibrados e não propícios à criação desta criança, reduziu assim, significativamente a quantidade de potenciais criminosos que essas crianças poderiam se tornar. E justamente por causa disso, como essas crianças não nasceram devido à prática do aborto legalizada, essas crianças não se tornaram criminosos. Então a quantidade de criminosos nos Estados Unidos, na transição da década de 80 para de 90, diminuiu significativamente. Em consequência, o número de crimes também, né? Então ele fala, esse é o maior capítulo do livro, então ele fala mais detalhadamente, é um capítulo muito polêmico. A maioria das pessoas não concorda, mas depois que você lê, você realmente lê o livro e você vê a argumentação dele, como ele prova essa argumentação, fica difícil ir contra essa tese dele, né? Aí o capítulo 5 é um pouco menos polêmico, é um capítulo mais leve, que ele parte aí ele faz uma pergunta bem interessante no capítulo 5, né? Qual seria os pais ideais, né? Ele parte daquela ideia do capítulo passado, do aborto, tirando o fato que você não fez um aborto. Como é que você se torna um bom pai? E outra, mais importante, você sendo um bom pai ou uma boa mãe, você vai influenciar no futuro do seu filho? A priori essa pergunta, nossa, ele é um economista, o que isso tem a ver com a área da economia? Bom, a pergunta em si não tem nada a ver, mas a resposta, ela tem sim muito a ver. O que ele fala? Ele começa falando que os pais eles são constantemente bombardeados pelo medo. Eles têm medo de que seus filhos venham a ter um futuro que não seja aqueles que os pais desejaram a priori para seus filhos, né? Então o que é que eles falam? Existe uma série de pessoas, uma série de especialistas voltado para a criação dos filhos, uma série de livros e etc., que tem como objetivo criar uma fórmula mágica para como os pais devem criar os filhos. E ele fala que isso tudo é besteira. O que essas pessoas fazem? Elas utilizam do medo
que os pais têm em relação aos seus filhos, e os pais acabam cedendo essas consultorias e esses livros, esses periódicos que existem por aí. E por que esse medo funciona? Bom, porque basicamente existem dois tipos de medo em que nós estamos submetidos, né? Que é o medo iminente, o medo de um perigo iminente, e um medo futuro. Ele faz uma observação muito interessante. Por que nós temos mais medo de um ataque terrorista do que um ataque cardíaco? Ele argumenta, olha, a quantidade de pessoas que morrem por ataque terrorista é muito menor do que as pessoas que morrem por ataque cardíaco. Mas mesmo assim nós temos mais medo dos atos terroristas. E ele fala justamente o seguinte, como um ataque terrorista ele causa uma sensação de morte presente. Se você sofrer um ataque terrorista, você vai morrer, enquanto que o ataque cardíaco demora bastante tempo para o seu coração começar a apresentar problemas, portanto, esse medo é transferido lá para o futuro, então você acaba tendo mais medo daquele ato terrorista. Então você se torna você se torna mais irracional quando você não tem informações suficientes sobre determinadas estatísticas. Por exemplo, se você é o pai de uma criança, você teria mais receio de mandar a sua criança brincar na casa de um colega, em que você sabe que o pai desse colega possui uma arma em casa, ou você teria mais medo de mandar ele para a casa de uma criança em que o pai possui uma piscina em casa? Ele mostra que as estatísticas é muito mais provável que a criança morra afogada do que ela morra por um tiro de arma de fogo. Mas na maioria dos pais tem mais medo de mandar as suas crianças para a casa desses pais que têm a arma em casa, guardada em casa, né? Então o que ele fala? Aí ele chega no final do capítulo e aí ele faz uma outra pergunta muito interessante. Certo, os pais eles têm esse conjunto de coisas com se preocupar, mas eles se preocupam muito mais, por exemplo, com qual escola colocar o seu filho. E aí ele chega à conclusão final de que, dependendo da escola, mesmo ela sendo muito boa, a escola ela pode não ter uma influência muito grande na formação do filho. E aí no final do capítulo, bem no final, ele chega à conclusão bastante surpreendente, né? De que, no final das contas, o que importa não é o que os pais tentam fazer para os seus filhos. Não é qual escola ele vai colocar, não é como ele protege seu filho dos perigos do mundo, mas o que os seus pais são. Ou seja, qual a sua formação, qual o seu nível de renda, como é o seu ambiente familiar. Ele fala ele chegou a essa conclusão de que a personalidade dos pais, ou seja, algo que já foi definido muito no passado, é muito mais importante do que aquilo que os pais tentam fazer a partir do nascimento do filho propriamente dito, né? Então esse é um capítulo muito interessante que ele discorre sobre essas questões, essa questão do medo e etc. Para finalizar, né, o próprio Freakonomics ele vai trazer uma série de anexos, né, no final do livro, que são os trabalhos originais do Leavitt e do Dubner, que deu origem a esse livro, né? Então, é um livro, ele é muito fácil, a didática do livro é muito fácil, ele não usa o famoso economês, ele não utiliza aquele linguajar técnico, ele não utiliza de fórmulas, ele apresenta só algumas tabelas, né, para trazer, para provar os argumentos dele, mas muito simples, né, como por exemplo aqui, ó. E muito simples, os argumentos muito fácil de entender. É um livro pequeno que dá para você ler rápido, dá para você ler em qualquer ocasião. E que assim, eu realmente achei esse livro assim extremamente interessante. Eu nunca tinha ouvido algo parecido com isso. As teses que ele traz no Freakonomics e posteriormente no Super Freakonomics são extremamente na tradução literal da palavra Freakonomics seria uma economia excêntrica, né, estranha, diferente, e realmente é. Mas no final
ele chega a grandes conclusões de origens de corrupção, redução de criminalidade e que são assuntos de extremo interesse para nós que vivemos isso no dia a dia, né? Então, muito bom o livro, vale a pena ler. Pelo preço, o custo-benefício melhor ainda. Se você puder adquirir essa edição única, o seu custo-benefício é maior. Em termos de nota, eu daria facilmente para esse livro 9.7. 9.7. Não chegaria a dar 10. Não costumo dar 10 em nada na vida, né? Dizem que a gente não deve fazer isso. Mas vale a pena a leitura. Realmente esse livro tem tanta informação interessante que se eu fosse falar de todas delas nesse vídeo, ia ficar um vídeo de 20 horas, né? Impossível. Mas apesar de tudo, a leitura é muito fácil, não é um livro denso, né? É realmente surpreendente o livro. Eu não esperava ler esse tipo de trabalho vindo de um economista com uma formação no MIT, que é uma escola, universidade americana muito conhecida pela formalidade matemática das coisas. Mas aqui o Leavitt ele teve a capacidade de trazer isso na forma mais clara possível e realmente acho que vale a pena a leitura, né? Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo da série. Já tenho o terceiro encaminhado, já sei de qual livro eu vou falar. É um livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Vou mudar um pouco o foco, né, dos dois primeiros vídeos. Em breve eu vou estar lançando ele para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse. Vocês compartilhem o vídeo, curtam, comentem, me dêem algum tipo de feedback. Eu realmente estou gostando muito de fazer isso para vocês, né? Então, valeu, até a próxima e você é um freak.